Introdução à segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Autoria. A autoria da carta é tradicionalmente atribuída ao apóstolo Paulo, sendo esta uma das convicções mais antigas e amplamente difundidas da Igreja cristã. A própria carta inicia identificando o apóstolo como seu autor e apresenta características profundamente pessoais que a distinguem de muitas outras obras do Novo Testamento. Diferentemente de cartas dirigidas a igrejas, 2 Timóteo possui um tom íntimo. O documento apresenta numerosas referências autobiográficas que se harmonizam com informações conhecidas sobre o apóstolo Paulo e seu ministério. A igreja primitiva recebeu a carta como genuinamente paulina, desde os primeiros séculos. Escritores cristãos antigos como Irineu, Clemente e Tertuliano reconheciam a carta como obra autêntica do apóstolo. Sua inclusão no cânon ocorreu sem grandes controvérsias, refletindo a confiança que as comunidades primitivas depositavam em sua origem apostólica. O caráter pessoal da carta, incluindo menções a indivíduos específicos, circunstâncias concretas e experiências particulares, contribuiu para sua ampla aceitação. A partir do surgimento da crítica bíblica moderna, alguns estudiosos passaram a questionar a autoria paulina, especialmente em razão de diferenças de vocabulário e organização eclesiásticas observadas nas cartas. Contudo, muitos pesquisadores argumentam que tais diferenças podem ser explicadas pelo contexto singular da carta. Trata-se de um documento escrito em circunstâncias excepcionais, possivelmente durante os últimos meses de sua vida, dirigido a um colaborador íntimo e tratando de temas pastorais específicos. Além disso, o forte conteúdo autobiográfico e a intensidade emocional do texto continuam sendo elementos significativos em favor da autoria tradicional paulina. Data de composição. A data de composição da carta está intimamente relacionada ao contexto de prisão descrito na carta. A posição tradicional sustenta que o documento foi escrito durante o segundo encarceramento do apóstolo em Roma. A maioria dos estudiosos situa a redação entre os anos 64 e 67, provavelmente durante o reinado do imperador Nero. Esse período corresponde a uma fase particularmente difícil para os cristãos, marcada pelo aumento da perseguição imperial após o grande incêndio da cidade de Roma. As circunstâncias descritas na carta diferem significativamente daquelas encontradas nas chamadas cartas da prisão, ou seja, Efésios, Filipenses, Colossenses e a carta a Filemon. Essas 4 cartas são identificadas como as cartas da prisão, a primeira prisão do apóstolo Paulo em Roma. Então, nestas cartas, o apóstolo Paulo demonstra esperança de libertação e mantém contato relativamente amplo com seus colaboradores. Já na segunda carta a Timóteo, o cenário é muito sombrio. O apóstolo encontra-se abandonado por muitos companheiros, enfrenta julgamento iminente e expressa a convicção de que sua morte está próxima. Essas informações sugerem uma prisão mais severa em um contexto diferente daquele descrito
no final do livro de Atos. A data tardia da carta possui grande importância para a compreensão do desenvolvimento do cristianismo apostólico. Destinatários. A carta é dirigida a Timóteo, um dos mais próximos e fiéis colaboradores do apóstolo. Timóteo aparece pela primeira vez em Atos 16 e rapidamente se torna figura central nas atividades missionárias do apóstolo. Ao longo dos anos, Timóteo desempenhou diversas funções estratégicas. O apóstolo frequentemente o enviava como representante apostólico para fortalecer igrejas. A relação entre ambos ultrapassava os limites de uma simples parceria ministerial, assumindo características de uma relação entre pai e filho. O propósito da carta. O principal propósito é encorajar Timóteo a permanecer fiel ao Evangelho em meio às dificuldades e perseguições. O apóstolo Paulo reconhece que tempos difíceis se aproximam e que a igreja enfrentará desafios cada vez maiores. Por isso, exorta seu discípulo a não se envergonhar do testemunho de Cristo, nem do sofrimento associado ao ministério cristão. A fidelidade à verdade revelada deve ser mantida, mesmo diante da oposição e do sofrimento. Outro objetivo importante consiste em garantir a continuidade da transmissão da fé apostólica. O apóstolo sabe que sua morte está próxima e se preocupa com o futuro da igreja. Ele instrui Timóteo a preservar o depósito da fé e a transmitir os ensinamentos recebidos a homens fiéis que também sejam capazes de ensinar outros. Essa preocupação revela uma visão estratégica da missão cristã, baseada na formação de novas gerações de líderes comprometidos com a verdade do Evangelho. A carta também procura preparar Timóteo para enfrentar falsos mestres e desvios doutrinários. O apóstolo Paulo alerta sobre indivíduos que distorcem a verdade, promovem controvérsias inúteis e afastam pessoas da fé genuína. A solução apresentada não consiste apenas na refutação do erro, mas também no compromisso contínuo com as Escrituras e com a proclamação fiel da Palavra de Deus. A carta combina exortação pastoral, defesa doutrinária e preparação ministerial. O contexto histórico. O contexto histórico da carta corresponde a um dos períodos mais difíceis da história do cristianismo primitivo. Após o incêndio em Roma, o imperador Nero iniciou uma intensa perseguição contra os cristãos. Embora inicialmente localizada em Roma, essa hostilidade contribuiu para aumentar a pressão sobre as comunidades cristãs em diversas regiões do império. A fé cristã passou a ser associada à suspeita, ao perigo e à marginalização social. Nesse contexto, muitos líderes cristãos enfrentavam prisão, sofrimento e até mesmo a morte. A carta reflete claramente essa realidade. O apóstolo encontra-se encarcerado, guardando julgamento e possível execução. Diversos colaboradores o abandonaram por medo ou por muitos outros motivos, enquanto apenas alguns permaneciam ao seu lado. Essa situação evidencia os altos custos associados ao discipulado cristão durante o primeiro século.
Além das perseguições externas, a igreja enfrentava desafios internos relacionados à preservação da doutrina apostólica. Com o envelhecimento e a morte dos apóstolos, surgia a necessidade de garantir a continuidade da fé recebida. Falsos mestres, interpretações equivocadas e influências culturais diversas ameaçavam a unidade doutrinária das comunidades cristãs. A carta deve ser compreendida dentro desse contexto, no qual a igreja precisava consolidar sua identidade para gerações futuras. Estrutura literária. A estrutura literária da carta apresenta forte caráter pessoal e pastoral. Após a saudação inicial e uma expressão de gratidão, o apóstolo Paulo recorda sua relação com Timóteo e o encoraja a renovar seu compromisso com o ministério. Desde o início, o tom da carta é profundamente afetivo, revelando o vínculo especial existente entre ambos. A seção central da carta desenvolve exortações relacionadas à perseverança, ao sofrimento, à fidelidade doutrinária e ao exercício do ministério. O apóstolo utiliza diversas metáforas, incluindo o soldado, o atleta e o agricultor, para ilustrar aspectos essenciais da vida cristã. Essas imagens destacam disciplina, resistência e dedicação como qualidades indispensáveis para aqueles que servem ao Evangelho. Os capítulos finais concentram-se em advertências sobre os falsos mestres, instruções acerca da proclamação da palavra e reflexões pessoais do apóstolo sobre sua própria trajetória. O famoso testemunho de 2 Timóteo, capítulo 4, resume a percepção do apóstolo acerca de sua missão cumprida. A carta encerra-se com saudações pessoais que reforçam seu caráter histórico e relacional. A teologia da carta. A teologia da carta está profundamente fundamentada na fidelidade de Deus e na perseverança dos crentes. O apóstolo enfatiza que o Evangelho permanece verdadeiro, independentemente das circunstâncias externas. Mesmo quando os servos de Deus sofrem ou enfrentam oposição, a palavra de Deus continua poderosa e eficaz. Essa convicção sustenta toda a argumentação da carta. Outro tema central é a autoridade das Escrituras. Uma das passagens mais importantes da carta afirma que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, repreender, corrigir e instruir na justiça. Essa declaração tornou-se fundamental para a doutrina da inspiração bíblica e destaca o papel central das Escrituras na formação espiritual e doutrinária da Igreja. A carta também enfatiza a esperança escatológica e a recompensa futura. O apóstolo Paulo enfrenta a morte com confiança, porque sabe em quem tem crido e aguarda a coroa da justiça reservada aos fiéis. Essa esperança não elimina o sofrimento presente, mas fornece significado e propósito para a perseverança cristã. A vida ministerial é apresentada como uma corrida que deve ser completada com fidelidade até o fim. Principais dificuldades interpretativas. Uma das principais dificuldades interpretativas da carta envolve a questão de sua autoria. Os debates relacionados à carta continuam sendo um dos temas mais discutidos nos estudos do Novo Testamento.
Questões ligadas ao vocabulário, estilo e organização eclesiástica permanecem no centro dessas discussões acadêmicas. Outra dificuldade refere-se à reconstrução histórica dos acontecimentos mencionados na carta. Como muitos detalhes não encontram paralelo direto no livro de Atos, os estudiosos precisam recorrer a hipóteses para reconstruir os últimos anos da vida do apóstolo. Questões relacionadas ao segundo encarceramento romano, às viagens posteriores e às circunstâncias do martírio apostólico permanecem objeto de investigação. Também existem debates sobre a interpretação das advertências relacionadas aos falsos mestres e aos últimos dias. Alguns estudiosos entendem essas passagens principalmente em seu contexto histórico imediato, enquanto outros identificam nelas princípios aplicáveis ao período posterior da Igreja. Essas diferentes abordagens influenciam a compreensão da relevância contemporânea da carta. A segunda carta a Timóteo continua sendo extraordinariamente relevante para a Igreja, porque apresenta um dos mais poderosos chamados bíblicos à fidelidade, perseverança e compromisso com a verdade. Em um mundo marcado por relativismo, pressões culturais e crescente oposição aos valores cristãos, a carta recorda que a missão da Igreja depende da transmissão fiel do Evangelho e da confiança inabalável na Palavra de Deus. Seu testemunho acerca da coragem diante do sofrimento, da autoridade das Escrituras e da esperança na recompensa eterna continua inspirando líderes e crentes a permanecerem firmes em sua vocação. Como último legado espiritual do apóstolo Paulo, a segunda carta a Timóteo permanece um chamado permanente para que a igreja de todas as épocas combata o bom combate, complete a carreira e guarde a fé até o fim.